Conexão Saúde. Apoio Cultural. Zais Vision Center. Uma nova experiência de visão. H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Predileta. Feito com amor. Chefe e sommelier Chico Olive. O Live Gastrobar. Espaço Live. E o Live Express. O Win Educacional. Venha alcançar o próximo nível com a Win Educacional. Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde de hoje. 3 em cada 4 profissionais querem mudar de emprego neste ano ainda de 2023. É o que evidenciou um levantamento feito pelo portal de recolocação profissional empregos.com.br. Segundo os dados, cerca de 77% dos profissionais brasileiros pretendem mudar de trabalho e a principal causa é a insatisfação com o emprego atual. E é por isso que a gente conversa hoje, sobre recolocação profissional. Quais será que são as principais etapas que envolvem aí esse suporte para a transição de carreira? A conversa de hoje é com um palestrante, com um professor e fundador e sócio-diretor da Trida Treinamento e Desenvolvimento, Dante Bonetti. Dante, seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde. É uma alegria poder falar de trabalho, de carreira profissional aqui no Conexão, porque a gente sabe o tanto, que o nosso trabalho influencia na nossa saúde e principalmente na nossa saúde mental. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, prazer estar aqui com você e a gente poder falar um pouco desse tema, como você mesmo trouxe, que está influenciando e afetando tantas pessoas hoje, E Dante, a gente percebe por meio desse levantamento, existem outras pesquisas, evidências, que realmente as pessoas hoje buscam cada vez mais um trabalho que gere qualidade de vida. Hoje eu acho que mudou muito, o panorama profissional. Conta um pouquinho pra gente que perfil psicográfico que a gente encontra de profissionais hoje. É verdade, as pessoas hoje elas estão buscando mais significado naquilo que elas fazem, as pessoas estão buscando mais propósito, essa conexão ela é muito importante. Quando a gente pensa hoje no trabalho que a gente faz, se a gente ficar 8 horas por dia dentro de uma empresa, 40 horas semanais, a gente passa boa parte do nosso tempo dedicado para o trabalho. E buscar essa conexão para que a gente consiga fazer algo, não só pensando na remuneração que a gente vai ter, mas também na contribuição que a gente vai levar, seja para a sociedade, para a empresa que a gente está trabalhando, isso é muito importante. E as pessoas estão se questionando mais em relação a isso. Por isso que essa pesquisa nos traz essa informação de tantas pessoas buscando uma nova recolocação. Porque às vezes eu estou num lugar onde eu vejo que não está fazendo sentido ir para lá todos os dias, entregar aquele resultado, e eu começo a olhar, será que eu não deveria estar em outro lugar, fazendo alguma outra coisa? E as pessoas que acabam nos procurando, muitas vezes vêm com essas questões, buscando entender, será que eu não deveria estar fazendo outro tipo de trabalho, numa outra empresa? Ou mesmo, será que eu não deveria abrir o meu negócio? Eu não deveria estar contribuindo de uma outra forma? Essa é a maneira como a gente tem recebido os profissionais, com muitas dúvidas, muitas questões, muitas vezes querendo entender o momento profissional. E aí, dando alguns exemplos, às vezes chega, por exemplo, um executivo que depois de uma carreira de 20, 25, 30 anos no mercado, ele chega e fala assim, olha, eu nesse momento de vida, eu do ponto de vista financeiro já estou com a minha vida organizada, já criei um patrimônio, mas agora eu gostaria de buscar alguma coisa diferente, eu gostaria de buscar alguma coisa que me traga mais satisfação e que esteja mais conectado com o meu propósito. E aí muitas vezes é onde a gente vai investigar isso. Quais são as habilidades? Quais são as competências que essa pessoa construiu ao longo do tempo e como que ela pode levar isso para o mercado de uma maneira diferente, que não necessariamente vai ser sentado numa cadeira trabalhando ali 40 horas semanais para uma empresa. Às vezes pode estar numa consultoria, às vezes pode estar num outro tipo de negócio próprio, numa área acadêmica. Então esse olhar para investigar o que a gente tem dentro de nós e como a gente pode levar isso para o mercado é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. E eu quero falar aqui um pouquinho do currículo do Dante. O Dante veio de São Paulo, está aqui no Conexão hoje. Ele tem ampla experiência em liderança organizacional, gestão de pessoas, como executivo de empresas multinacionais,
Já ocupou posição de diretoria e alta gerência na área de RH, empresas como a Nestlé, como o Grupo IBMEC Educacional, tem uma formação acadêmica extensa, experiência em programas de formação de liderança com workshops no Brasil, no exterior, atua com foco em desenvolvimento, gestão de pessoas, coaching executivo, enfim. Você trabalha com isso faz quanto tempo, Dante? Já tem 11 anos, desde 2012 que eu... Com a consultoria, né? A consultoria. Eu encerrei o meu ciclo corporativo e foi nesse momento que eu também questionei um pouco, né? Para mim, eu estava pensando, né? Será que faz sentido eu continuar numa cadeira de diretor de RH? E foi quando eu pensei em montar a consultoria. Porque tem inclusive um livro que é bem interessante, que se chama Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Ele vem da antroposofia, e dentro da antroposofia se fala que a cada 7 anos nós temos os setênios, que nós temos marcos importantes na nossa vida. E dos 35 aos 42 anos é o setênio que a gente entra em contato com a nossa missão de vida. E faz parte também da nossa missão de vida o lado profissional. E claro, quando eu fiz essa mudança da minha carreira também, saindo da vida executiva para trabalhar com a consultoria, eu estava exatamente com 42 anos. Porque foi um momento que também estava me despertando questões, né? Do meu propósito, daquilo que eu gostaria de levar para outras pessoas. E dentro do meu propósito, eu tive clareza de que é trabalhar com transferência de conhecimento, levar conhecimento, ajudar as pessoas também com reflexões, e tanto na área de consultoria como na área acadêmica. Então já tem 11 anos que eu estou fazendo esse trabalho dessa maneira, que eu também busquei essa conexão com o meu propósito. E percebe-se que hoje a gente não tem mais essa carreira numa única empresa, não se fica mais 30, 40 anos como ficavam nossos pais, os nossos avós. Faz 40 anos que meu pai trabalha numa determinada empresa. Hoje o profissional realmente busca se adaptar e o mercado exige uma readaptação, uma flexibilidade profissional maior também das pessoas, não é? É verdade. Eu gosto sempre de comentar que tinha um modelo mental, um paradigma, que é o paradigma do passado, que era assim, as pessoas ficavam 20, 30 anos numa empresa e o paradigma era, a empresa falava assim, vem trabalhar comigo, fica aqui, eu vou cuidar de você, não faz uma besteira muito grande, você pode até se aposentar aqui. Esse era o paradigma do passado. O paradigma atual, agora as pessoas buscam conhecimento. Então a empresa ela diz o seguinte hoje, vem trabalhar comigo, eu vou te gerar experiência e conhecimento. E em troca eu te peço o resultado. Enquanto você estiver trazendo o resultado e para a pessoa, enquanto ela sentir que ela está aprendendo, esse é o paradigma vigente. E é por isso que as pessoas elas não ficam mais tanto tempo numa empresa. Elas realmente buscam ficar lá enquanto ela está aprendendo, enquanto ela está vendo que ela está se desenvolvendo. E a partir daí, ela busca a permanência ou a troca. E essa impermanência das pessoas é um dos grandes desafios que as empresas têm hoje, porque é muito difícil você trazer uma pessoa, treinar e depois de pouco tempo ela sair, perdê-la. Mas do ponto de vista de carreira, é isso realmente que está acontecendo. As pessoas estão buscando experiências mais variadas para poder se desenvolver em diferentes caminhos. E o que influencia no processo de recolocação de um profissional? Existem alguns fatores específicos? Quero me recolocar no mercado. Qual que é a primeira questão que eu preciso elaborar? Sim, eu diria que tem 3 fatores fundamentais que definem uma recolocação. O primeiro fator, e é o que a gente acaba fazendo, é entender tudo que a pessoa traz do ponto de vista de experiência, de habilidade, de competência, tudo que ela construiu durante a vida profissional dela. Toda a parte de formação, toda essa parte que envolve o que ela desenvolveu. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a gente entender a motivação do profissional. Porque, por exemplo, eu posso ser um profissional que trabalhei 10, 15 anos numa área de recursos humanos, mas de repente eu chego e falo assim, não, agora eu quero mudar de área, agora eu quero trabalhar em marketing, por exemplo. Então, toda aquela minha experiência de recursos humanos pode ter alguma serventia para marketing, mas certamente vai ser mais difícil uma recolocação em marketing. Eu teria que buscar outras habilidades e competências. Então é buscar entender quais são as habilidades e competências da pessoa e qual é a motivação dela. Se a motivação dela é continuar na mesma área, o caminho da recolocação é mais fácil. Se o caminho dela é um caminho diferente, às vezes é uma pergunta que as pessoas me fazem, posso mudar de carreira?
Pode, mas aí você não pensa de uma maneira tão linear. Às vezes a gente tem que voltar algumas casinhas. Então, por exemplo, se eu era um gerente de recursos humanos e agora eu quero ir para marketing, talvez eu vá ter que começar como analista de marketing, talvez um coordenador no máximo, porque eu vou ter que voltar algumas casinhas para trás. E o terceiro fator que influencia é o mercado. A gente precisa ver se o mercado está comprador daquelas habilidades. Tempos atrás, a gente sabia que precisava de alguns profissionais, por exemplo, de uma área de geologia. Então, o mercado era muito comprador da demanda desses profissionais. Hoje em dia, já nem tanto. Então, se o mercado está muito comprador daquele tipo de profissional, é mais fácil a recolocação. Basicamente é isso. Dante Bonetti, aqui no Conexão Saúde, a gente fala com o consultor de carreira. Esse programa é para todos nós. E agora a gente chega para as nossas dicas de saúde e a gente começa hoje, né? A gente vai começar com a Bianca Muniz. A gente vai falar aqui com a nossa apresentadora Mirim. E a gente começa o inverno e ela vai trazer boas dicas de saúde para o inverno. O início do inverno começa hoje e eu vou te dar 5 dicas para evitar as doenças do inverno. 1. Mantenha-se hidratado. 2. Alimente-se de maneira saudável. 3. Vacine-se contra a gripe. 4. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. 5. Consuma chás e bebidas quentes para aquecer a garganta e use cachecóis. Até o próximo Conexão Saúde. Beijos! Quero saber se você costuma fazer essa pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? Quem responde é o psicólogo, comunicólogo Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte. E ele fala sobre essa grande fobia que a gente sente sobre a dor, né? Vamos ver. Despertar, com Cássio Ropelato. Uma das perguntas que eu me deparo mais como psicólogo é: por que isso está acontecendo comigo? Eu gosto de inverter e propor para que as pessoas invertam essa pergunta. Mas para que está acontecendo comigo? E principalmente, por que comigo não? Por que eu não posso passar por uma situação difícil? Por que eu não posso estar em contato com algo que é dolorido? Percebe como nós nos tornamos fóbicos da dor? Para quê? É muito mais importante do porquê. Por que comigo não? Porque algumas situações podem acontecer na casa do meu vizinho, pode acontecer no meu país vizinho, mas não pode acontecer comigo. Será que quando eu observo a vida e as coisas que acontecem e aceitá-las como elas são, não é parte da solução? Será que quando eu pergunto por quê, não está oculto uma negação, uma oposição àquele fato? E quando me oponho ou nego esse fato, que tipo de aprendizado eu estou tendo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu sou um ser humano. Porque ser humano é ter coisas que a gente não vai poder responder, questões que nós não podemos responder. Mas para aquilo que eu não posso entender, eu não posso responder, certamente eu posso amar, viver essa situação. A gente sempre desperta com você, Cássio Ropelato, que coisa boa! E agora a gente vai direto para o médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini, no quadro Na Ponta do Bisturi, que vai nos ajudar sobre as orelhas em abano. A gente vai falar da otoplastia, que é uma cirurgia definitiva para essa questão. Vamos conferir também. Na Ponta do Bisturi, com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. Orelhas em abano. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. São as famosas orelhinhas projetadas. Esta é uma deformidade na orelha que traz severos incômodos sociais e psicológicos para quem a tem. Muitas mulheres deixam de usar cabelo preso para evitar a exposição das orelhas, tamanho constrangimento que as têm. Para isso, temos uma solução, a famosa otoplastia. Este é um procedimento cirúrgico que traz uma correção definitiva às deformidades de orelha, acabando assim com a sua projeção e trazendo uma harmonia facial e delicadeza aos traços da pessoa.
Sempre com ótimas participações aqui, Dr. Marcelo Mariottini. E agora eu vou falar da Win Educacional, que é uma escola voltada para profissionais da área da saúde que já atua no mercado há mais de 7 anos. Ela forma tanto dentistas quanto outros profissionais da área da saúde em cursos na área de harmonização orofacial, implantodontia e cirurgia oral. Os cursos da Win Educacional são feitos com muito amor, com muito carinho, planejamento, fazendo com que o aluno desfrute do que há de melhor e mais moderno na parte teórica e na parte clínica também. E as aulas teóricas são todas embasadas na ciência, na literatura, trazendo para o aluno sempre materiais de suporte e estudo para que ele possa desenvolver tanto em sala de aula quanto em casa a sua parte teórica. Em relação à clínica, um dos focos da Win Educacional é a parte de aplicação prática dos procedimentos aprendidos em sala de aula. Portanto, todos os meses a Win Educacional seleciona pacientes modelos para serem atendidos pelos alunos da escola. Este paciente, antes aí de entrar em tratamento com os alunos, ele passa por um planejamento, por uma avaliação com o professor Everson Watanabe, onde é decidido qual é o melhor tratamento para esse paciente. E eu deixo claro aqui, a gente vai ressaltar também que o custo do tratamento para o paciente modelo é reduzido, onde o paciente basicamente paga o valor do material utilizado e alguns impostos. Então, para você que é profissional da área da saúde, que quer se aperfeiçoar, modernizar-se, alcançar aí um melhor nível profissional, busque a Win Educacional. E você que quer ser um paciente, aí fazer um botox, que deseja fazer um tratamento nas áreas de implante, harmonização e até muitos tipos de cirurgia oral, você pode procurar a escola que você será muito bem atendido e você será muito bem-vindo. Anote o telefone da Win Educacional, é 16 3010 8497. Eu vou repetir, 16 3010 8497. E agora a gente tem a honra, de conhecê-lo, de recebê-lo, o cirurgião dentista Dr. Everson Watanabe. Ele que é o responsável pela clínica, pela Win Educacional, pelos cursos aí de ponta que a gente acabou de falar. E olha que coisa boa, porque ele vai falar do famoso Botox, do curso de Botox, e é um convite para você também, paciente modelo. Vamos conferir. Olá, aqui é Everson Watanabe. Vim aqui falar para o Conexão Saúde um pouquinho sobre tratamentos estéticos faciais. A tão famosa harmonização orofacial, que tem sido tão difundida, é um tratamento que visa a melhora da estética do paciente e, consequentemente, da autoestima e da saúde como um todo. Então, existem diversos procedimentos dentro da harmonização orofacial. O mais comum e mais conhecido de todos é o famoso Botox, que na verdade é o nome de uma marca comercial, mas ele remete ao tratamento utilizando toxina botulínica. Existem diversas marcas muito boas no mercado que estão disponíveis para ser utilizadas nos pacientes e que tenham resultados tão bons quanto o Botox em si. Mas o que eu gostaria de falar para vocês hoje é qual é o objetivo de utilizar a toxina botulínica. Muita gente me pergunta, eu posso melhorar o meu bigode chinês com Botox? Eu posso melhorar o meu lábio com Botox? Na verdade, a toxina botulínica, ela age na musculatura mímica facial, fazendo com que a gente tenha uma paralisação, uma diminuição do tônus muscular, uma paralisação muscular, que vai fazer com que as rugas que são formadas durante a minha expressão facial sejam atenuadas, consequentemente diminuindo as rugas finas e rugas de expressão. Então essa é a função do Botox. Para outras situações, como preenchimento de regiões que têm um afundamento ou que demandam um volume maior, nós normalmente usamos outros tipos de produtos que nós vamos falar mais para frente aqui com vocês. Mas eu gostaria que todos entendessem bem aí a função da toxina botulínica. E muita gente pergunta também, quanto tempo dura? Toxina botulínica, na bula do produto, ele diz 90 dias, né? Hoje ninguém mais fala sobre 6 meses ou mais, porque normalmente depende de vários aspectos que não estão só relacionados com o produto em si,
O metabolismo do paciente é muito importante, os hábitos de alimentação e atividade física são extremamente importantes, então não existe uma tabela de bolo. Então algumas vezes o paciente faz um procedimento hoje e daqui 6 meses o efeito começa a passar. E o ano que vem ele vem e faz novamente o mesmo tratamento com o mesmo profissional usando o mesmo produto e esse tratamento dura menos. Então isso às vezes está atrelado com o metabolismo desse paciente, a alimentação e outros fatores que são alheios ao nosso controle como profissional e alheio ao controle do fabricante do produto de toxina botulínica. Então, antes de realizar o procedimento, converse muito bem com o seu profissional, que vai indicar o tratamento, o melhor produto para você e vai te dizer quais são as melhores maneiras de fazer o seu tratamento durar mais e obter um resultado melhor. E eu gostaria de fazer um convite para vocês também, vai ter as redes sociais, os nossos telefones aqui a seguir, para chamar você que gostaria de ser paciente modelo do nosso curso de harmonização orofacial. Estão abertas as vagas. O paciente modelo ele paga apenas o custo do produto a ser utilizado e faz o tratamento. Esse mês de junho agora, nós estamos abrindo vagas para tratamento com toxina botulínica. Então, se você tem vontade de fazer esse tratamento, entre em contato com a gente, vai ser muito bem-vindo. E agora eu tenho uma pergunta para você, porque a gente sabe que a saúde, ela não espera. Você já tem um plano H Saúde? Se não tem, aproveite a promoção Carência Zero e contrate já. Com a promoção Carência Zero H Saúde, você fica tranquilo. Precisou? Já pode usar para consultas e exames simples em todas as modalidades do plano. O H Saúde tem unidades em Matão, Araraquara, Américo Brasiliense, Itápolis, Tabatinga. É o plano que mais cresce na nossa região. Ligue agora e contrate o seu plano com carência zero H Saúde. 0800 041 6595, 0800 041 6595 e mais um detalhe. A entrada de visitas para pacientes H Saúde no Hospital Carlos Fernando Malzone mudou. Agora é pela recepção do Bloco A, na Avenida 7 de Setembro, com horário ampliado das 12 às 18 horas. Mais conforto, mais eficiência. H Saúde é assim. Cuida bem, cuida mais. E agora, olha que coisa boa, a gente vem direto para o nosso quadro Minha Receita Predileta. A gente recebe ela com muito amor, porque também é feito com muito amor esse quadro. NutriChef Carla Pires, ela fez uma pipoca de panela Romeu e Julieta sem lácteos. Gente, que delícia, que coisa boa. É com você, NutriChef Carla Pires. Minha Receita Predileta. Olá, eu sou a Carla Pires, nutricionista, chefe de cozinha funcional e idealizadora do Quem Ama Cozinha, culinária saudável, autoral, afetiva e inclusiva. Mês de junho chegando, eu falo que é o mês mais gostoso do ano e hoje, no Minha Receita Predileta, nós vamos dar a largada para as receitinhas juninas inclusivas mais gostosas da televisão. Hoje eu vou ensiná-los a preparar uma pipoca bem diferente, pipoca Romeu e Julieta. Lembrando que aqui a ideia é a gente sair da caixa, então a gente vai fazer o nosso Romeu sem o queijo. Vai ser uma pipoca Romeu e Julieta vegana. A gente vai fazer um parmesão à base de castanha e levedura nutricional. Primeiro ponto, que é o que vai brilhar nessa receita, é a pipoca. Então, nada de pipoca pronta, é pipoca de panela. Milho de qualidade que você vai levar para uma panela com um fiozinho de azeite e estourar a sua pipoca. Para temperar, a gente vai fazer esse queijinho. A gente fala queijinho, né? Mas na verdade é uma mistura de castanha de caju, que você vai comprar ela do jeitinho que ela vem, natural, e vai levar um processador com um pouquinho de açafrão da terra, que é esse tempero maravilhoso que vai dar a coloração de queijo para o seu temperinho, um pouquinho de sal e a levedura nutricional, que naturalmente tem um leve sabor de queijo. Então é só bater castanha de caju, levedura nutricional, pitadinha de sal e o açafrão, e a gente tem essa maravilhosidade aqui de parmesão de castanha veganinho. E se é Romeu, tem que ter a Julieta. Então a gente vai misturar a nossa pipoca, a goiabada gourmet predileta zero açúcar. O que eu fiz aqui? Eu levei ao fogo com um pouquinho de água para que ela fique nessa consistência de calda, uma calda grossa.
para maiores de 18 anos que queiram substituir a água pela cachaçinha, que combina super bem nessa época do ano, tá valendo também. Então, qual é a ideia aqui? A gente acrescentar a goiabada derretida à nossa pipoca, que ela vai trazer esse sabor levemente adocicado. E para você que gosta, né, da pipoquinha nossa de todo dia, lembrando que a pipoca, ela é um alimento super nutritivo, rico em fibras. O problema é como a gente vai consumir. Então, tem que ser a pipoca de panela, feita em casa, com milho de qualidade e usando temperinhos naturais, como a gente vai fazer aqui. Aí, ó, é só dar uma leve mexidinha para que a goiabada incorpore na nossa pipoca. Aqui não tem limites, viu? Quanto mais goiabada, melhor. Goiabada incorporada, a gente entra com o nosso parmesão de castanhas. Só misturar e a gente tem essa pipoquinha Romeu e Julieta, que você pode depois em casa, se você quiser, eu particularmente acho que combina muito bem, finalizá-la com folhinhas de manjericão para trazer aquele frescor que vai combinar muito bem aqui as nossas flores, para dar aquele ar colorido para a nossa preparação. Já tinha pensado em preparar uma pipoca Romeu e Julieta na sua casa? Pois é, fácil, rápida, prática e super saborosa. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí nas suas festas do mês de junho. E se fizer, não esqueça, marca a gente. Minha receita predileta. A gente volta para o Conexão Saúde porque hoje é dia de carreira profissional, que a gente sabe que impacta e muito a nossa saúde. Então, para você que quer entender o processo de uma recolocação e ser mais feliz, fique agora aqui com a gente recebe o professor palestrante, consultor da Trida Treinamentos e Desenvolvimento, Dante Bonetti. O Dante está aqui com a gente, veio de São Paulo aqui no estúdio, em Araraquara, da TV Cultura Paulista. Dante, conta pra gente, a gente já falou das principais etapas, né, para um suporte para a transição de carreira. A gente também falou que o que influencia muito no processo de recolocação. E agora eu queria entender essa questão do networking. Fala-se demais de networking. E o quão importante é o networking para essa recolocação, né, no mercado profissional. Eu sempre falo para os profissionais que uma das coisas que a gente carrega de mais importante, que a gente constrói na nossa carreira, além, claro, dos resultados e tudo que a gente faz, é o nosso networking. Porque a estatística que a gente tem trabalhando com recolocação é que mais de 60% das oportunidades, elas são fechadas através de indicação de networking. É aquela vaga que não vai estar publicada em lugar nenhum. Não vai estar no LinkedIn, não vai estar em nenhum site de emprego. É aquela vaga que quando você conversar com o teu amigo e falar, olha, estou olhando o mercado, estou buscando uma recolocação, ele vai te dizer, estou sabendo de um movimento que vai acontecer. Às vezes a pessoa ainda não saiu, às vezes a vaga ainda vai ser aberta, e ela fala, me passa o teu currículo que eu vou passar para o dono da vaga. E aí você acaba descobrindo coisas que ninguém no mercado vai descobrir. Então o networking hoje, ele é fundamental. Porém, muitas pessoas não cultivam e não cuidam do networking. E às vezes acontece da pessoa chegar no momento que ela precisa usar o networking e ela não cultivou esse networking. Porque networking dá trabalho a gente cultivar. Significa que você vai reservar um tempo da tua agenda para tomar um café, para almoçar com um amigo, sem pedir nada em troca. Porque o dia que você precisar, ele vai estar conectado com você. Claro. E da mesma maneira, você pode receber essa pessoa também um dia que ela vai te fazer um pedido. Então, cultivar o networking é fundamental na recolocação. E a gente percebe também essa questão, né, dos 50 a mais, porque hoje a gente precisa, né, tem uma gama aí de pessoas 50 a mais que também precisam se recolocar. Como que você enxerga esse mercado para essas pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante. Algumas empresas, eu diria assim, uma minoria, elas estão começando a fazer alguns processos seletivos que são processos chamados às cegas, onde a pessoa ela vai se candidatar numa vaga,
A empresa ela não vai olhar sexo, não vai olhar gênero, não vai olhar data de nascimento, não vai olhar nada. Ela vai simplesmente olhar a competência que a pessoa traz, para ela poder contratar essa pessoa no final. Mas isso ainda é uma minoria. Então as pessoas dos 50 anos, é muito interessante. É uma forma de inclusão, né? Essa parte da diversidade que algumas empresas estão trabalhando. Mas ainda é uma minoria. Então hoje, quando a gente fala nessa questão dos 50 a mais, a gente precisa também entender que é importante abrir um pouco mais o leque. Porque se a gente pensar só no emprego, que seria salário, férias, 13º, aquele CLT formal, pode ser que eu limite um pouco a minha busca. Mas se eu pensar em trabalho, os 50 a mais tem muita coisa também a oferecer para as empresas. Seja às vezes num projeto, num trabalho de consultoria, que às vezes não vai ser aquele trabalho formal de trabalhar 40 horas semanais, mas eu posso ir lá fazer um projeto e eu só vou trocar o meu crachá, ao invés de ser um CLT, eu posso ser um consultor, eu posso entregar um projeto, porque eu tenho experiência para fazer aquilo. Então existe espaço para os 50 a mais, algumas pessoas vão também se recolocar no formato CLT, mas às vezes a gente precisa abrir um pouco mais a nossa cabeça também, que não é só um formato CLT, é um formato de trabalho e não de emprego. E aí eu consigo ser competitivo para ajudar as organizações. Eu não sei você, Dante, mas eu tenho uma percepção de que o valor da senioridade é muito grande. Então quando a gente fala, nossa, existe espaço para 50 a mais, eu acho que cada vez mais deveria existir esse espaço para 50 a mais, porque a pessoa com experiência, a pessoa com know-how, expertise, tem que ser muito mais valorizada. E a gente percebe o nível de comprometimento dessas pessoas em relação ao nível de comprometimento das pessoas mais novas é bem diferente. Então, assim, parece que a gente está falando 50 a mais como se fosse muito velho. Eu não sei, eu não tenho essa percepção. Eu acho que deveria ser o oposto, o contrário, né? Você não concorda? É verdade. A gente até brinca hoje que os 60 são os novos 40, né? Pensando em idade. E a idade acima de 50, o que eu sempre falo para todo mundo não é só o fator idade que vai influenciar na sua recolocação. Se você tem 50 anos ou mais, mas você está atualizado, buscou formação, fala idiomas, tem uma boa formação acadêmica, tudo isso, o mercado vai te olhar de uma forma interessante. Vai absorver. Vai absorver. Agora, se você parou no tempo, aí muitas vezes é o profissional também que acabou deixando a carreira estagnar. E isso às vezes é o que atrapalha. Mas quando a gente olha hoje da forma como está o mercado, algumas empresas que já perceberam que não adianta só ter o jovem, porque o jovem ele vai ter muita energia, vai trazer muita inovação, coisas novas, mas às vezes falta aquela experiência e maturidade de quem já trilhou aquele caminho. Então você conseguir mesclar hoje uma equipe com pessoas experientes que vão dar estabilidade junto com o jovem que vai trazer a ideia é o melhor caminho. E muitas empresas estão buscando exatamente fazer isso. Muito rapidamente eu atendi um executivo recentemente que ele se recolocou numa empresa de meios de pagamento que estava buscando um profissional nessa faixa etária de 50 a mais para ajudar o time mais jovem, que estava tendo muitos problemas e muita rotatividade e faltava alguém com essa experiência para estabilizar um pouco mais o time. Então é isso que faz sentido hoje no mercado. Tem que ter o equilíbrio, né? É importante ter o equilíbrio. As pessoas jovens terem muitas vezes a experiência da pessoa com mais idade. E para a pessoa com mais idade, acho que talvez essa seja uma dica importante, estar também aberto a lidar com o jovem. Porque às vezes o modelo mental de quem é mais velho, se você não estiver aberto a entender a cabeça do jovem também, não dar espaço para ele vai se desmotivar e não vai querer trabalhar com a gente. Então essa é a dica. Esteja também aberto a entender o que o jovem traz, porque ele também vai agregar valor. Claro. E quais são os diferenciais que vocês da Trida Treinamento, né, oferecem para quem contrata a consultoria de carreira com vocês, Dante? Como que é o trabalho de vocês? Nós oferecemos um trabalho que ele é bastante amplo. De uma forma bem geral, só para entender essa espinha dorsal, primeiro entender qual é a carreira que a pessoa construiu. Depois, aonde ela quer ir, quais as motivações que ela tem. A partir daí, a gente vai entender também como ter um currículo competitivo. E o currículo ele precisa ser objetivo, no máximo 2 páginas, saber contar com a entrega dos resultados,
Depois do currículo pronto, também o LinkedIn, que é uma outra ferramenta muito importante, é uma rede social hoje do lado profissional, que é muito importante estar atualizada, e a gente olha tudo, desde a foto, conteúdo, tudo que precisa estar lá dentro. Depois disso, a gente vai entender como fazer a divulgação do currículo no mercado. Sites de emprego, aonde encontrar vagas, qual a melhor maneira de você também se posicionar para o mercado, como você se conectar com os tomadores de decisão, os recrutadores, os diretores dentro da empresa. A gente faz toda uma preparação para que isso aconteça. Depois a parte das entrevistas. Como se portar numa entrevista? Como saber responder de maneira clara e objetiva as perguntas dos recrutadores? Depois das entrevistas também a parte de negociação, porque hoje a gente pode ter propostas para trabalhar tanto no formato CLT ou às vezes no formato como uma pessoa jurídica. Então entender qual é esse modelo, né, de proposta e como se posicionar até para responder aquela pergunta do recrutador. Qual a sua expectativa de remuneração? Poder se posicionar claramente. E por último, um grande diferencial que nós temos é depois que a pessoa se recoloca, um exercício que é o que fazer nos primeiros 90 dias do novo emprego. Porque quando alguém se recoloca, depois dos primeiros 100 dias é onde a gente cria a nossa reputação. A gente vai se apresentar para as pessoas, criar conexões, a gente vai definir prioridades, então é ajudar a pessoa nesse onboarding, nessa integração no novo trabalho. Esse é um resumo do trabalho que nós fazemos. E também, quando a pessoa tem interesse na questão do empreendedorismo, a gente também pode direcionar o trabalho para empreendedorismo. Abrir uma empresa, ser consultor, comprar uma franquia, ou mesmo ir para a área acadêmica, né, para dar aulas. Então a gente pode fazer um trabalho bastante amplo, desde o entendimento da carreira, a motivação da pessoa e trilhar esses caminhos para ajudá-los. Dante Bonetti aqui no Conexão Saúde hoje, coisa boa, a gente está alimentando aí, deixando a nossa carreira também mais saudável. E agora a gente chega nas nossas dicas aqui do segundo bloco e a vez dela, doutora Janaína Bueno Afonso, fonoaudióloga, sempre com temas relevantes, e o de agora é sobre a afasia. Você sabe o que é? Veja o quão importante é esse tema e a doutora Janaína é especializada em afasia. Você já ouviu falar em afasia? Então, a afasia é um distúrbio da comunicação que ocorre devido a lesões no cérebro, geralmente causadas por acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, ou traumatismo crânioencefálicos ou tumores cerebrais. A afasia, ela pode afetar a capacidade de compreender, falar, ler e escrever. Os fonoaudiólogos especializados em afasia trabalham em estreita colaboração com esses pacientes afásicos para melhorar suas habilidades de comunicação. Como o fonoaudiólogo ajuda no tratamento desses pacientes? Então, este profissional, ele realizará a avaliação completa para determinar a extensão e o tipo de afasia que o paciente apresenta. Isso inclui avaliar a compreensão, a expressão oral, a leitura, escrita e outras habilidades relacionadas à comunicação. Então, de acordo com a avaliação inicial, o fonoaudiólogo desenvolverá um plano individualizado e, se o paciente apresentar alteração de linguagem, a terapia então envolverá exercícios para melhorar a compreensão auditiva, a expressão oral, a leitura e a escrita. Em alguns casos de afasias, os pacientes podem apresentar apraxia de fala, ou seja, a dificuldade em planejar e coordenar os movimentos necessários para a fala. Então, o papel da terapia, ele será de melhorar a articulação, a fluência e a coordenação dos músculos envolvidos nesse processo de fala. Então, alguns pacientes, eles apresentam dificuldades significativas na fala. O fonoaudiólogo pode recomendar o uso de dispositivos de comunicação alternativa, como pranchas de comunicação ou aplicativos de comunicação por meio de dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos, eles podem ajudar os pacientes a se comunicarem de forma eficaz, mesmo que a fala esteja comprometida. Então, a afasia, ela pode ser desafiadora para seus pacientes e seus familiares. Os fonoaudiólogos, eles desempenham um papel importante no fortalecimento de suporte e orientação para os familiares.
ajudando-os a entender a afasia, as estratégias de comunicação e as maneiras de apoiar o paciente em seu processo de recuperação. É importante destacar que o tratamento da afasia é um processo contínuo e individualizado. A gravidade e as características da afasia, elas podem variar de pessoa para pessoa, assim como o tempo de recuperação. O que deve e é importante termos em mente é que quanto mais rápido procurarmos ajuda especializada, melhor será o prognóstico desses pacientes. Você sabia que no inverno a pressão arterial começa a subir? É isso mesmo, e quem conta pra gente é a fisioterapeuta especialista em fisioterapia cardiopulmonar, Marina Gomes, da Arclinic de Araraquara. Confira. Você sabia que no inverno a pressão arterial tende a subir? Subindo também o índice de AVC e infarto agudo do miocárdio. Isso porque o calibre dos nossos vasos, eles diminuem com as temperaturas mais baixas. E o sangue fica mais viscoso com a baixa ingestão de líquidos, fazendo com que o nosso coração precise trabalhar mais para mandar sangue para as extremidades. Esse sangue viscoso também pode deslocar placas de gordura, fazendo com que tenha interrupção do fluxo tanto para o cérebro quanto para o coração. É de extrema importância manter-se aquecido no inverno, porque quanto mais frio, menor o calibre do vaso, mais aumenta a pressão. É também de extrema importância manter-se hidratado e praticar atividade física. Porém, se você não pratica nenhum tipo de atividade física e vai iniciar no inverno, procure um profissional qualificado para te inserir nesse programa de forma segura. Existem alguns tipos de hipertensão que são silenciosas. Lembrando que a atividade física, ela diminui as chances de você desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Até mais, até a próxima dica! E agora a gente vai para uma nova experiência, que é uma nova experiência de visão, a marca Zeiss, que há mais de 100 anos vem sendo uma empresa impulsionadora de novas tecnologias em lentes oftálmicas. Busca cada vez mais desenvolver a mágica da visão perfeita em seus usuários. É mais que uma lente, é uma Zeiss. E recentemente ela lançou a Zeiss Vision Center na cidade de Araraquara. A loja é exclusiva da marca Zeiss. Tem link direto com a Alemanha e os serviços são exclusivos. Você entra aí nessa ótica e sente toda a atmosfera Zeiss. Com certeza a Zeiss vai surpreendê-lo na sua próxima compra de óculos e a gente recebe ele aqui, Silvio Junquete, gestor responsável óptico da Ótica Zeiss Vision Center da cidade de Araraquara, e ele vai nos fazer um alerta sobre as lentes específicas para astigmatismo. Olha que coisa boa, tem uma lente específica para você que tem astigmatismo, lente Zeiss. Lentes para astigmatismo. Você sabia que existe uma indicação adequada para lentes de astigmatismo alto? Sou Silvio Junquete, você está na Zeiss Vision Center. Hoje vou falar com vocês sobre qual a melhor lente para a receita com alto astigmatismo. Sabemos que o astigmatismo se caracteriza pela formação de vários focos em eixos diferentes. No caso da córnea de quem tem astigmatismo, ela é mais ovalada, que faz com que a luz se refrata por vários pontos da retina, ao invés de focar apenas em um ponto único. Para esses casos, indicamos lentes com tecnologia freeform, tanto para caso de uma receita de visão simples ou lentes progressivas. Mas qual é a vantagem de indicar esse tipo de lente para casos de astigmatismo altos? A vantagem é que vai favorecer as curvas periféricas, tornando-as mais planas, proporcionando melhor qualidade de visão, com o resultado de mais foco nas laterais das lentes e amplitude de visão superior e inferior. Não se preocupe com a quantidade de grau que você usa, aqui na Zeiss Vision Center você encontra uma tecnologia adequada para o seu caso. Até a próxima semana com mais dicas aqui na Zeiss Vision Center.
E agora a gente fala para você que quer iniciar aí um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento e não pode investir ainda em sessões de terapia semanais, mas precisa de um norte. A gente indica o livro digital Siga a Trilha, da terapeuta Maura Mendonça. É isso mesmo. As pessoas ficam muito angustiadas quando elas percebem que estão vivendo de novo as mesmas dores e sofrimentos e não conseguem parar o ciclo, né? E o livro trata disso, do porquê os padrões se repetem, o que são traumas, de onde vêm os traumas e como lidar com os traumas. Relacionamentos que nunca dão certo, situação financeira que nunca se estabiliza, traições que se repetem, parceiros sempre com vício, sentimento de rejeição. Siga a Trilha, da terapeuta Maura Mendonça. Ela é pós-graduada em psicologia analítica especializada em constelação sistêmica familiar e também especializada em psicanálise. Você encontra o livro digital no Instagram da Maura Mendonça. Anota aí, é @terapeuta.mauramendonça. Combinado? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. E o próximo bloco, vocês já sabem que a gente recebe ele, chefe Chico Olive. E o que será que ele fez pra gente hoje? Aguarde! E a gente volta para o Conexão Saúde, a gente volta, gente, para o nosso bloco delicioso, com ele, chefe Chico Olive. Semana passada a gente falou que ia falar de vinho branco, mas o chefe decidiu que essa semana a gente vai falar de que tipo de vinho, chefe? Pois é, o frio chegou, então pede vinho tinto. E o gosto generalizado é mais pro tinto, né? Então a gente prometeu aí um vinho de 40, 49 reais, né? De uma uva fácil de beber, porém um tinto ao invés do branco, né? Ele também foi premiado aqui, ó, tem 91 pontos para aqueles que gostam de pontuação no guia James Suckling, tá? Trapézio é um Malbec argentino, né? De Mendoza. Mendoza, talvez hoje em dia a região mais preparada para o Malbec, né? Hoje os argentinos têm um grande domínio dessa uva. Por uma questão climática, se adaptaram melhor. Enquanto eu vou falando, eu vou abrindo o vinho para vocês. Ai, que delícia, né? Vamos degustando esse vinho Malbec tinto aqui, ó. O inverno começou, gente. O inverno começa delícia. Hoje, dia 21, é isso? É o dia oficial do inverno? Faça perguntas assim. Vai na cozinha? Eu acho inverno que vai sim. Na cozinha? Porque olha, que delícia a gente começar o nosso inverno degustando esse vinho tinto. E o que é mais importante, 21 de junho, ó, a produção aqui afirmou que é hoje que começa o inverno, então 21 de junho. Começamos bem, vamos brindar ao inverno hoje. Chico, R$49 esse vinho, delicioso, 91 delicioso, pontos. Fácil de achar, em um guia específico, né? Então quem julgou foi o James Suckling, né? É um cara que faz essa... Né? E aí, como foi premiado, o produtor põe. Malbec, voltando um pouquinho, é uma uva francesa, de origem francesa, do sul da França, perto de Bordeaux, né? Da região de Cahors, que faz vinhos muito, com a Malbec, vinhos muito ácidos, potentes, tânicos, que é a grande diferença dele aqui na América do Sul, em Mendoza, na Argentina especificamente. Faz vinhos mais doces, mais palatáveis, mais fáceis de beber. Quando eu digo doce, lembrando, não vai ter açúcar residual, é apenas a sensação dessa fruta madura, né? Então, já de cara, a gente olhando a taça, consegue ver que é um vinho novo. Você vê que o exame visual, ele tem um reflexo violeta, quer dizer que quanto mais pigmentação azul, no caso do vermelho dá o roxo, é um vinho mais jovem, né? Na parte de evolução de acidez, taninos e evolução do vinho no geral. Quanto mais acobralado, né? Quanto mais marrom ele ficar, mais translúcido, maior a evolução desse vinho.
Então aí a gente já sabe que é um vinho novo, acidez mais marcante, taninos novos, né? A sensação do tanino, o mais comum é uma banana verde, né? Que amarra, ou uma manga verde que amarra a boca. Que são os protetores naturais, que é a parte fenólica da fruta, que faz com que conserve a fruta. E por que que hoje o tinto é tão aclamado, né? E já provaram também que em sucos de uva existe também os resveratrol, que é um polifenol, um fenol, que faz bem à saúde, porque ele combate radicais livres, ou toda a toxina que você tem no corpo é eliminada. Faz parte da dieta mediterrânea, o vinho, uma taça de vinho por refeição, então 2 taças por dia, né, mostrando que a gente pode, com qualidade, deixar distanciado a quantidade, né? Só uma taça de um bom vinho, né? No valor de R$50, R$49, para você degustar a sua bebida, a sua comida, o seu prato e tudo mais, né? Coisa boa! Vamos brindar ao inverno, Chico Olive? Saúde! Eu sou um amante do inverno, tanto para trabalhar, quanto para cozinhar, quanto para tudo. Bastante fruta, né? Fruta vermelha. E no caso é o típico fruto roxo, né? Que é o mirtilo, né? Ameixa preta também, né? E aromas terrais, porque é muito característico de solo vulcânico na Argentina. Então essa bala aqui, né? Essa fruta madura, um pouco de terroso, e essa acidez você vê que ela é até volátil ainda. Você sente como uma delícia. Um aceto, né? Um vinagre, porque ela ainda está saindo acidez volátil. Estou aprendendo a analisar vinho agora com ele, né? Sommelier, além de chefe, se você não sabia, o chefe Chico Olive é sommelier. Pois é. Começou sommelier, né, Chico? Comecei. Era uma desculpa para encher a cara para minha mãe, né? Mas eu levei como trabalho. Vamos lá. E um vinho jovem, ácido, com frescor. Pede aí, ele é muito gastronômico. Então todo esse tipo de massa com molho vermelho vai bem, que a acidez do tomate combate a acidez aqui. E também a gordura. Então queijos envelhecidos, queijos frescos, mas de sabor marcante, como gorgonzola, roquefort, combinam também com ela. Carnes com fibras mais moles, porém densidade de gordura mediana, porque não é um vinho tão tânico, tão potente. Então, para você usar um cordeiro, para você um magret de pato, né, para usar uma picanha gordurosa, até um ancho, ele aguenta bem, mas ele não tem tanta potência, ele tem mais acidez do que tanino. Nós temos 2 maturações aí da fenólica, que são os taninos, e a dos açúcares, né, que transforma a fermentação em vinho. Olha, uma sugestão para a gente finalizar aqui, ó, para terminar já o nosso quadro de hoje. Uma sugestão hoje. Começou o inverno, esse vinho, o prato que você escolheria hoje à noite, Chico? Agora à noite, né, que a gente está no ar à noite. Eu comeria um rigatone ou um penne ao pomodoro com bastante queijo ralado, né? Se quiser dar uma colher ou uma burrata ou um creme de leite para deixar ele ainda mais cremoso, né? E finalizar com bastante parmesão e um fio de azeite. Acho que vai bem com esse prato aqui, é o que me chamou a atenção. Olha que delícia, anotaram aí a sugestão do chefe para hoje, para o início de inverno. Chefe escolhido. E fácil, hein? E fácil. Sim, hein? Não dá para nem para reclamar, não, né? Não dá para reclamar. Um macarrãozinho aí delicioso. Não vamos esquecer do Live Gastrobar, que está com cardápio novo. Cardápio de inverno. Cardápio de inverno com delicioso. Alguns clássicos novos, renovados, assim. O peixe à Belle Monnière, eu tenho também... voltei o peixe com creme de espinafre, purê de batatas gratinado, então tem bastante coisa. Bastante novidade no Live Gastrobar, tem o Live Express para chegar aí pertinho na sua casa e tem esse espaço delicioso que a gente sempre grava aqui, que é o Espaço Live, para suas festas, confraternizações, também, né, para empresa, né, corporativo, para temáticas, presentear clientes, conquistar clientes.
ou fidelizar. É isso mesmo. A gente agradece sempre ao chefe Chico Eu que Olive. agradeço. Que delícia, que coisa boa essa parceria. E a gente volta direto aí pro estúdio. Apoio Cultural, Chefe e Sommelier Chico Olive, o Live Gastrobar, Espaço Live e o Live Express. Chefe Chico Olive, que coisa boa, sempre arrasando aqui no Conexão Saúde. Chefe, ótima parceria nossa, né? Há tantos anos. A gente agradece hoje e sempre. E a gente também agradece quem aqui? O nosso entrevistado, Dante Bonetti, consultor de carreira profissional. A gente fica muito feliz pela presença, pela disponibilidade de vir até aqui ao nosso estúdio presencialmente, que é muito melhor fazer uma entrevista presencial. Que me desculpe as entrevistas virtuais, viu, Dante? Mas nada como a presença. Então a gente agradece demais a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui com vocês, poder falar de um tema tão importante como a carreira. E uma última palavra, queria agradecer a todos que estão aqui também nos vendo, dizer que nas redes sociais é @Dante_Bonetti, com 2 T's e I, você pode me encontrar lá. E uma última dica, lembre-se que a sua carreira é uma coisa muito valiosa, é você que é o dono, o piloto do barco. Então use a sua energia para direcionar a sua carreira para onde você deseja, busque se autoconhecer, que se autoconhecendo a gente faz boas escolhas. E se você precisar de uma ajuda, de um suporte, eu vou estar aqui para poder dar continuidade nesse seu caminho. E muito sucesso para todos vocês que estão nos vendo aqui. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada a você sempre, Dante. E muito obrigada a você, nossos telespectadores que estão aqui com a gente toda quarta-feira, às 7 horas da noite, toda quinta, 1 da tarde. Você de Campinas, Sorocaba, Ribeirão, Franca, Matão, Araraquara, São Carlos, toda quarta e toda quinta-feira aqui na TV Cultura Paulista, se conecte com a sua saúde aqui com a gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, Apoio Cultural, Zeiss Vision Center, uma nova experiência de visão. H Saúde, cuida bem, cuida mais. Predileta, feito com amor. Chefe e Sommelier Chico Olive, o Live Gastrobar, Espaço Live e o Live Express. O Win Educacional, venha alcançar o próximo nível com a Win